São as últimas palavras do rei Davi. Queria ver com vocês nesses minutos. 2 Samuel, capítulo 23, do 1 ao 7. Segundo capítulo de Samuel, capítulo 23, versículos do 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: São estas as últimas palavras de Davi, palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. A sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel: a rocha de Israel a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. É como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não está assim com Deus a minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os filhos de Belial serão todos lançados fora, como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer para os tocar se armará de ferro e da haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Vamos orar, queridos. Ó Deus de misericórdia, Senhor Deus, que trouxe-nos a Tua palavra, nessa hora a palavra que foi inspirada, Senhor, para o nosso benefício, para a nossa salvação, para nos revelar a Cristo, que nessa noite, Senhor, mais uma vez o faça, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Os queridos irmãos, nós estamos diante de um texto que trata sobre, já de maneira muito elucidativa, sobre as últimas palavras de Davi. Davi foi um expoente, um grande personagem dentro da narrativa, dentro da história da redenção, né? Ele foi o segundo rei da história de Israel. Lembremos que Deus havia ungido Saul antes de Davi, só que Davi não foi um homem segundo o coração de Deus. Saul foi um homem que mostrou muitos sinais de impiedade e, de certa forma, ele foi reprovado. O reino passou de Saul. Foi isso que ele falou a Samuel. O reino passou de Saul. Samuel foi o profeta que ungiu o rei Saul. Saul, ele reprovado, o seu reino já havia passado. No entanto, ele teria que cumprir ainda o seu tempo como monarca de Israel. Só que o Senhor Deus já havia levantado o seu substituto, que foi o rei Davi. Por meio de Samuel, recebe a ordem para ir até a casa de Jessé, e aqui está dizendo nesse texto que Davi é filho de Jessé. Talvez você lembre da ocasião em que Samuel foi ali. Jessé tinha muitos filhos, mais capazes, humanamente falando, talvez tivesse um perfil melhor para ser um monarca, a ocupar para alguém cujo a liderança era tão cara, né, como um monarca, uma pessoa tão importante para o reino. Quando Samuel chega lá, os filhos de Jessé são todos apresentados, parece que Jessé coloca os melhores que tem, diz assim, são esses têm perfil, mas todos um por um, assim, não passam no crivo divino, não por faltar caráter, alguma coisa do tipo, mas porque Deus já tinha escolhido outro. Por isso Deus diz a Samuel: olha, o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. E Samuel diz a Jessé: você tem outro filho por aí? Por acaso você tem algum filho a mais? Ele diz: tem um que está cuidando lá das ovelhas. Pois tragam. E quando Davi entra na presença de Samuel, o Senhor Deus diz assim: esse é o novo rei de Israel. A partir de então, ou melhor dizendo, Deus certamente já vinha preparando Davi durante a sua vida, mas da perspectiva bíblica é aí que começa um trabalhar de Deus na vida de Davi, antes de ascender ao trono,
né? O que iria acontecer anos depois. Ele ia ser um servo de Saul, a quem Davi muito estimava, esse é um fato. E depois da morte de Saul, ele senta na cadeira real, ele é monarca e ele reina em Israel durante 40 anos. Deus continua a trabalhar no caráter e na vida de Davi. Mas aqui o que é que ele nos deixa, irmãos? Um outro aspecto importante, antes da gente passar para o texto propriamente dito, é que aqui nos está dizendo que são as últimas palavras de Davi, e aqui é um salmo, né? Ele é um cântico a Deus, né? Uma exaltação a Deus, é uma adoração. Há também outro relato sobre as últimas palavras de Davi, em 2 Reis, capítulo 12, versos de 1 ao 12. Ali são as últimas palavras de Davi a Salomão, onde ele vai dizer, seja homem, né? Seja homem, estou partindo e você agora tem essa responsabilidade de continuar como rei aqui em Israel. Pois bem, a vida de Davi como um todo nos deixa um grande legado e nos deixam lições preciosas. Eu queria ver com vocês 3 coisas que fizeram parte da vida de Davi e que certamente trouxeram essas experiências, marcaram a sua vida, as suas convicções foram moldadas a partir disso. A primeira coisa é que, quem era Deus para Davi? A segunda é que, o que Deus fez por meio de Davi? E a terceira é o que Deus preparou para Davi. E dessa forma eu queria que a gente pensasse sobre nós também. Quem é Deus para mim? Quem é Deus para você? Quem é Deus para nós? O que Deus fez por nós, o que Deus pode fazer por meio da gente. E finalmente o que Deus tem preparado para nós, irmãos. O Deus de Davi é o nosso Deus. Vocês lembram disso? Então o que Deus preparou para Davi é algo que Ele tem preparado para nós também. Primeira coisa, quem é Deus? Quem é Deus para Davi? Ele diz no verso 3, o Deus de Israel falou. Ele é a rocha de Israel. A rocha de Israel me disse. 2 coisas que ele vai nos falar aqui. Ele diz que esse Deus é o Deus de Israel. Quem é o Deus de Israel? É o Deus libertador. E aqui a gente pode pensar em um Deus que foi em busca de um povo, fez um povo nascer, elegeu um povo, cuidou de um povo, libertou esse povo. A quem Davi pertence, ao povo de Israel. Ele é o Deus que não escolheu Israel porque Israel tinha qualquer coisa que chamasse a atenção. Sabe o que Deus vai falar para Israel? Se um namorado dissesse para a namorada, acho que a namorada acabaria o namoro na hora. Ou se um esposo dissesse para uma esposa, o esposo ia ficar com um grande problema durante um bom tempo. Porque ele diz lá em Deuteronômio capítulo 7, uma declaração de amor esquisita. Ele diz assim, capítulo 7, verso 6. Porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. Isso é bonito, né? E aí, pastor? Não, aí tá bem. Aí diz, verso 7 diz assim, o Senhor os amou e os escolheu. Lindo! Aí ele continua assim. Não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês. E aí ele vai continuar, em outra feita o Senhor vai dizer assim, olha, eu não escolhi vocês porque vocês eram... outra expressão aqui é dizendo assim, porque Deus teve afeição por vocês. Não é porque você era afeiçoado, não é porque você era um povo bonito, lembra? Por isso que era problema. Vocês não eram mais numerosos, vocês não chamavam a atenção de ninguém. Vocês não tinham proeminência, vocês não tinham destaque, vocês não tinham nada que chamasse a atenção. Veja, entre outros povos, há povos muito mais fortes do que vocês. Há povos muito mais organizados do que vocês. Vocês não, vocês são pequenos. Mas eu os amei. Eu os escolhi, eu vos escolhi. Então, quando Davi está falando aqui desse Deus de Israel, é esse Deus que nos amou de maneira surpreendente. É o amor de Deus que acompanha o povo de Israel. E Davi tem a certeza, eu sou abençoado porque eu faço parte desse povo.
Eu sou abençoado porque há um Deus que me ama, há um Deus que ama esse povo. Quem é esse Deus para Davi? Ele vai dizer: o Senhor é a minha rocha. O que é rocha? Isso é fácil da gente entender, né? Quando fala que Deus é a rocha, é o sustento, é aquele que protege, é aquele em que a gente pode se esconder. A rocha nos remete a alguma coisa que não é fácil de ser destruído. Nós somos pó e cinza. Davi está morrendo, mas Deus é a rocha da sua vida. Rocha inabalável. E veja que essa não é uma precisão e não é uma visão que Davi tem de Deus somente na hora da sua morte ou nos seus últimos anos do seu ministério, nos seus últimos momentos, mas essa foi uma convicção que Davi carregou durante a sua vida. No Salmo 18, por exemplo, olha quantos termos ele vai utilizar para falar sobre esse Deus. O vocabulário de Davi é muito rico no que tange a divindade. Porque ele diz assim no Salmo 18. Ele começa dizendo assim, irmãos: eu te amo, ó Senhor, força minha. Já é surpreendente, isso é maravilhoso, né? Vai dizer assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Num verso só ele vem com essa. Invoca o Senhor, digno de ser louvado. Meus irmãos, quem é Deus para Davi? Ele é a sua rocha, ele é o seu escudo, ele é o seu libertador, ele é a força da sua salvação, ele é digno de ser louvado. Olha, ou seja, Deus, na ótica de Davi, é um Deus majestoso, como a gente cantou, né? Um Deus maravilhoso, um Deus poderoso. Quando Davi chega no último instante da sua vida, ele está dizendo: Deus é a minha rocha, por isso que eu estou de pé. Não por outra razão. Não foi porque eu fui um forte guerreiro. Lembra quando ele chegava em Israel, que ele era aclamado pelas multidões? Né? Davi, ele matou os milhares dos milhares. É um guerreiro forte. E Davi diz: é porque Deus é a minha rocha. Essa convicção permeou toda a vida de Davi. Deus é a minha rocha. Eu sou sustentado nele. Desde cedo ele entendeu isso. E eu pergunto: quem é Deus para você? Deus para o mundo, para muitas pessoas aí, é um Deus que criou o mundo e depois caiu fora. Ou Deus é uma criação da religião, né? Ou um delírio, como um certo autor escreveu um livro numa época dessa, né? Deus, um delírio. Às vezes Deus é para a gente um Deus da quarta-feira, num culto de oração, porque eu preciso, né? Então eu oro. Ou é o Deus do momento da tribulação. Ele é esse Deus mesmo, mas só isso. Na verdade, meus irmãos, não há vocabulário que contemple toda a glória de Deus. Ainda que nós falemos, ainda que a gente exalte esse Deus, ainda que a gente replique e repita e cante todos os salmos que exaltam Deus, ainda é pouco. Que Deus grandioso é esse. O grande Davi, o mavioso salmista de Israel, quando entrava na presença de Deus, ele ficava bem pequenininho. Ele queria se esconder na presença de Deus. Quem é Deus para você? Que ele não seja menos do que seu Salvador. Menos do que isso é inaceitável. Quem é esse Deus? Que ele seja tudo para você. Menos do que isso é inaceitável. Ele deve ser tudo em todos. Tudo para nós. Isso traz uma convicção diferente para Davi. Isso trouxe certamente uma visão de mundo diferente para Davi. Quem é Deus? Segunda coisa, o que Deus fez por meio de Davi? Veja que esse texto está nos dizendo que Deus falou por intermédio dele, mas primeiro, por ordem aqui, diz lá no verso 1, palavra do homem que foi exaltado. Veja que ele é um sujeito passivo aqui.
não foi ele que se exaltou. Isso faz toda a diferença, irmãos. Não é? Não foi eu me exaltei. Não. Ele começa dizendo, eu fui exaltado. Como que trazendo à memória toda a ascensão que Deus deu a Davi. Não fui eu que me exaltei. Em outro salmo ele diz assim, eu não ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Pense numa lição. Você diz, não fui eu que me exaltei, Deus que me exaltou. Talvez se lembrando quando estava lá cuidando das ovelhas. Eu estava lá. Foi Deus que mandou me chamar. Foi Deus que mandou me ungir. Foi Deus que me fez assentar no trono. E ele foi rei durante 40 anos em Israel. E tudo que ele conquistou, tudo que foi alcançado em termos de reino, em termos de estabilidade, em termos de justiça dentro do seu reinado, ele atribui aqui no final da sua vida toda a glória a Deus. Eu não fui exaltado, eu não me exaltei, aliás, mas eu fui exaltado. Eu não fui exaltado por homens, não. Porque um homem pode te exaltar hoje e pode te esquecer amanhã. Mas eu fui exaltado por Deus. Veja que ele vem numa escala, né? Alguém que era humilhado e foi exaltado. Nós nos lembramos, irmãos, que um descendente de Davi, ilustre, o rei, Jesus, ele foi das alturas e foi humilhado. Ele fez o caminho inverso. Exaltado como é, rei dos reis. Estava lá na criação de todas as coisas, sustentando todas as coisas. E ele se humilha. Aí lá em Filipenses, é interessante fazermos esse contraponto. Ele diz assim, se Davi diz assim, eu fui exaltado, lá em Filipenses Paulo diz que Jesus humilhou a si mesmo. Não foi ninguém que humilhou Jesus. Ainda que a intenção das pessoas fosse essa. Mas ele humilhou-se a si mesmo. Porque a maior humilhação para alguém que é Deus é se tornar homem. Isso é descer na escala social. Isso é regredir. Isso é dar um passo atrás. Mas nós nos lembramos daquele que foi humilhado para nos exaltar. E como é que nós somos exaltados? Talvez você diga, mas eu estou tão humilhado. Talvez minha história seja uma história de humilhação. Mas se você está em Cristo, você está assentado com Cristo nas alturas. Você foi exaltado à posição de filho de Deus, herdeiro de todas as coisas. Isso é maravilhoso. Veja aqui. Deus ele fez o que por meio de Davi? Quando ele foi ungido, ele foi rei em Israel. Deus se utilizou de Davi de maneira tão poderosa que ele vai dizer aqui, Deus falou por mim. O Deus de Israel falou. No verso 2, o Espírito do Senhor fala por meio de mim. Não, o fato de Deus falar, a gente crê. Mas o instrumento que Deus usa para falar aí que a gente fica abismado. Que falar Deus fala? Se Deus falasse através dos anjos, a gente ficaria um ser celestial. Se Deus fala por meio do Espírito, nós dizemos é o próprio Deus. Mas Deus falar por meio de criaturas tão insignificantes como nós, é o que nos deixa abismados. Mas Davi está chegando no final dos seus dias com a convicção. O que foi que Deus fez por mim, por meio de mim? Deus falou através da minha boca. E ele compôs vários dos salmos. Mas a gente pode pensar da forma como Davi falou, né? Julgando com justiça, com equidade, com retidão. Deus falou por meio de Davi para exortar. Deus falou por meio de Davi de diversas maneiras. Deus se utilizou dessa ferramenta humana, apesar dos seus pecados. Mas aí a gente pode pensar nesse Deus que se utiliza da gente. Mas nós temos uma exortação quanto a isso. Deus ele fala por meio de nós, mas como é que
como é que está a nossa fonte. E no Salmo 141 nós começamos esse trabalho, esse culto lendo o que diz uma oração de Davi. Eu vou repetir. Diz assim: põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Vocês, adolescentes que estarão aqui na EBF, os jovens, de maneira geral, todos nós, né? Carla, somos jovens, né, Carla? Vocês vão ser usados por Deus. Vocês sabiam disso? Vocês vão ser usados por Deus. Nos cânticos, quando estiverem ministrando os estudos, quando estiverem orando. Isso é bênção. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele quer que a gente cuide dos nossos lábios antes da EBF também. Durante a nossa vida. E por isso essa oração de Davi ela é tão pertinente, dizendo assim: põe guarda, Senhor, na minha boca. Põe uma vigia, Senhor. Põe uma vigia, porque no momento em que eu deixo de vigiar, se o guarda tirar um segundo de plantão, eu falo uma bobagem. Eu pergunto a vocês, e faço essa pergunta a mim mesmo: o que é que nós temos falado? Será que precisamos pôr um guarda à nossa boca? Será que nós replicamos tudo aquilo que os colegas da escola falam, eu falo também? Ou será que o meu linguajar é um linguajar que não glorifica a Deus? O que eu falo? O que eu falo para o próximo? O que eu falo para os meus pais? O que eu falo para os meus amigos? O que é que eu falo com os dedos? Entenderam, né? O que eu falo? Põe guarda, Senhor, a minha boca. Ou adaptando: Senhor, põe guarda, Senhor, vigia nos meus dedos. Porque eu quero ser um instrumento completo na tua presença. Consagrado na tua presença. Faz isso, Senhor. Davi está aqui, reconhecendo que foi usado por Deus. Que esse seja o nosso maior anseio, irmãos. Ter a convicção de que eu fui usado por Deus. Nem que seja, Senhor, para alcançar uma criança, Senhor, nessa EBF. Uma criança, eu nem imagino, você nem sabe o impacto que você pode causar na vida de alguém nesses dias de EBF. Mas Deus pode fazer grandes coisas. A palavra que você disser, Deus pode gravar no coração de um infante, de modo que ele nunca mais vai esquecer. Sabia disso? Que Deus pode usar vocês profundamente. Mas esse Deus que usa a gente é um Deus que quer que a gente se consagre totalmente a Ele. E aqui, meus irmãos, Davi está nos dando trazendo essas lições para a gente, não é? Deus pode usar você para falar à sua família. Eu me lembro, sabe de quê? Daquela menininha que estava na casa de Naamã. E quando ele estava enfermo lá, sem cura, já tinha ido aos médicos, não tinha solução. Aí Deus usou uma menininha de Israel, que chegou até eles, né? Como escrava lá, dizendo assim: oxe, eu tenho tem um profeta lá em Israel que ele cura na hora, é isso. Querendo falar, há um Deus, eu sei que há um Deus que pode curar qualquer enfermidade, que é poderoso, ele é maior do que o seu Deus. Que ousadia, que recado. Deus pode nos usar, irmãos. Deus pode nos usar. O que Deus era para Davi, nós vimos aqui, grandioso, uma rocha na palavra, Deus de Israel. O que Deus fez por meio de Davi foi algo estrondoso, maravilhoso. Ele foi exaltado por esse Deus e foi o rei em Israel. E foi usado para escrever quase metade dos salmos, né? E foi usado para governar Israel durante 40 anos. E ele foi usado por Deus para quê? Para que a sua linhagem, sua família fosse preservada de modo a vir Jesus Cristo por meio da sua descendência. E para terminar, o que Deus fez, o que Deus reservou para Davi, e aqui meu coração ele fica mais aquecido. Viu? Se tivesse um termômetro aqui, tivesse alguma coisa medindo meus batimentos cardíacos, vocês iam perceber que os batimentos eles se elevam nessa hora. Por quê? Porque
que há esperança demais aqui, gente. Ele diz assim no verso 5, não é assim que a minha casa está para com Deus? Antes disso, ele vai dizer no verso 3 como foi que Deus, quem era, como era a sua postura, né, sendo líder de Israel. Ele governou o povo com justiça, dominou no temor de Deus. Ele era como a luz da manhã quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva. Era como se o povo de Israel, quando olhavam para o trono, eles não viam alguém com a mão pesada. E a vida para eles não era alguma coisa difícil por causa do governante. Você sabe que um governante ímpio, vocês sabem que um governante ímpio traz dificuldades para a gente. Vocês sabem. Mas e quando o governante é bom? Quando o governante é bom? Deus está dizendo de Davi, o seu reino foi assim. Foi como o sol de manhã bem cedo. Nesses dias de frio, eu fico procurando uma brechinha de sol. 15 minutos de sol, eu já fico todo feliz lá. Deus está dizendo de Davi, esse reino é assim, quando o sol reflete na grama e fica tudo lindo assim, pasto brilhante. É bom para os olhos. Aquece, mas não queima. Não destrói. Não é sequidão. É justiça. Se no reino de Davi, governado por Davi, foi assim, imagine no reino de Cristo. Aquele que governa com justiça. Quando o dia está ruim, quando o governo, a gente não acha esperança no governo, ou na família, ou em qualquer área, eu olho para o rei que governa com justiça. E digo assim, como é bom servir a esse rei, eu sou governado por ele. Ele não vem para destruir, ele vem para aplanar o caminho daquele que anda com joelhos trôpegos. Ele vem para me sustentar e não para me esmagar. Esse é o reino de Jesus Cristo. Como é bom pertencer a esse reino, irmãos. O que Deus reservou para Davi? Ele está no final da sua vida e diz assim, não é assim a minha casa, não é assim que a minha casa está para com Deus. E, assim, você conhece a história de Davi? Ele não foi o melhor pai. Não foi. Ele errou bastante. Você conhece a história de Davi? Ele não foi um bom marido, gente. Não foi. E por que ele está no final dos seus dias dizendo assim? Não é assim que a minha casa está para com Deus? Não devia estar destruída? E até no contexto aqui, era um contexto, né, onde ele viu muitas coisas ruins acontecerem dentro da sua casa, dentro do seu contexto familiar, mas ocorre que, da perspectiva divina, ele tinha sido privilegiado e ele desfrutava da misericórdia de Deus. Mesmo com todas as dificuldades, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre é maior do que o nosso pecado. Por isso a minha casa está assim com Deus. O seu travesseiro não é de pedra. O seu travesseiro é macio. É o travesseiro da graça. Por isso ele está dizendo assim, pois Deus estabeleceu comigo uma aliança. Esse é o ponto, irmãos. Deus estabeleceu comigo uma aliança. Lembra? Porque ele diz assim, ele diz, eu fui exaltado. Né? O homem que foi exaltado, ele está dizendo, eu fui exaltado. Ele é um sujeito passivo aqui. Mas ele está dizendo também, Deus fez comigo uma aliança. Ele fez comigo uma aliança. Lá em Gênesis, quando Deus estabelece uma aliança com Abraão, eu creio que em Gênesis, no capítulo 15, quando Deus faz essa aliança com Abraão, ele chama Abraão para fazer essa aliança e faz todas as promessas e Abraão diz assim, Senhor, como é que eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Aí o Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs as metades umas diante das outras, as aves, porém, não cortou pelo meio. Aí no verso 12 de Gênesis 15 diz assim, ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão,
e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. E a partir daí, Deus estabelece essa aliança. Foi o que ocorreu aqui. Uma aliança, nos termos do Antigo Testamento, era um animal que era cortado ao meio, aí ficava uma banda de cada lado, menos as aves, né? E aí as duas partes contratantes, elas passavam pelo meio desses animais. Essa é uma aliança de sangue, né? Foi o que aconteceu. Quando Deus faz uma aliança com Abrão, ele bota Abrão em profundo sono. Deus passa assim nesses termos. E no profundo sono de Abrão, é como se Deus mostrasse assim: eu que sustento essa aliança, Abrão. Você não é capaz de sustentar essa aliança. Sou eu o fiel dessa aliança. Por isso ela é inquebrável. Tenho certeza, Davi tropeçou muitas vezes. Mas o Deus da aliança, que não pode mentir, jamais tropeçou. Jamais voltou atrás. Permaneceu fiel. Por isso Davi está descansando nessa fidelidade, como se dissesse a Deus: eu tropecei, Senhor, mas Tu és o Deus da aliança. A aliança, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós lembramos que a aliança, o sangue da nova aliança em meu nome. A aliança do Pai com o Filho, ela é inquebrável, ela é eterna. É nessa aliança que você está, então você pode descansar nele em paz. Talvez você esteja triste assim: eita, como eu peco. Como é ruim ser eu. Eu não queria ser eu. Mas como é bom ter esse Deus que eu tenho. Como é bom ter esse Deus que eu tenho. Que ainda que eu caia, Ele me levanta. Que ainda que eu seja fraco, Ele é forte o bastante para sustentar essa promessa. Esse é o nosso Deus. Para terminar, essa aliança é em tudo bem definida e segura. Não tem como dar errado. Foi Deus que estabeleceu os termos dela. Nessa aliança estava prevista essa aliança da graça, selada em Cristo Jesus. E ele termina: não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Até então ele está falando do passado. Deus estabeleceu comigo essa aliança, mas essa aliança é eterna. Por isso ele diz assim: Ele vai me fazer prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança. Duas coisas que eu vou descansar, eu vou morrer, mas esse trono jamais terá fim. Eu vou descer à sepultura, mas a minha descendência alcançará o trono, e é um trono que não vai passar. E não era Salomão que ia viver para sempre. Era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É nessa aliança que Davi descansa. Mas ele fala também da sua alma, né? Certamente, Ele vai fazer prosperar toda a minha salvação, toda a minha esperança. Ele está olhando para o futuro. Ele me fará prosperar. A minha salvação está nele. E ainda que eu desça a sepultura, a minha salvação está garantida por meio de Jesus Cristo. Nesses termos, talvez ele não tivesse tanta clareza, mas sabia que era o rei que ascendeu ao trono, um trono eterno. Mas nós temos essa certeza, porque nós já vimos o cumprimento dessa promessa em Cristo Jesus. E nós descansamos nessa mesma promessa que Davi descansou. Que promessa eterna, que triunfo, que bênção. O que Deus tem preparado para você, você sabe? Eu não sei o que Deus tem preparado para você nessa terra. Eu sei que os pensamentos de Deus a nosso respeito não são pensamentos de mal, mas pensamentos de bênção, para nos dar o fim que nós desejamos. Eu não sei o que Deus tem preparado para vocês, adolescentes, nessa vida, nesse tempo de tantas incertezas, né? Mas não esquente não, que a gente vai ter incerteza a vida toda. Mas sabe de uma coisa? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Se você ama o Senhor Deus, coisas preciosas Ele tem preparado para ti. E nisso nós sabemos que no último dia o Senhor Jesus dirá aos seus: vinde benditos do meu Pai, para o lugar que eu tenho preparado para vocês desde a fundação do mundo. É isso que Deus tem preparado, tinha preparado para Davi. É isso que Deus tem preparado para você. E esse reino, ele já faz parte da nossa vida hoje. Muitas dessas bênçãos nós já nos apropriamos hoje, é como a eternidade, como se a eternidade invadisse o nosso coração. É por isso que, seja na velhice, seja na meia-idade, né, Carla? Seja na adolescência ou até um infante, todos nós descansamos nessa mesma promessa. Amém, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Se lembre disso. Se pergunte quanto a isso. Quem é Deus para você? Que Ele não seja menos do que seu Salvador e seu Rei. O que Deus fez por meio de você, grandes coisas, Deus pode fazer muito mais através de você. Não porque você é uma boa ferramenta, não porque eu sou uma boa ferramenta, é porque Ele é expert em usar ferramentas ruins para a glória dEle. Mas é sempre bom a gente se consagrar, né? E o que é que Deus tem preparado para a gente? Coisas maravilhosas da eternidade, que já invadiu a nossa vida hoje. Vamos ficar em pé, vamos orar?